Quem são os 200 milhões de demônios em Apocalipse 9? Um exército vasto e sombrio, composto por 200 milhões de seres, emerge das páginas da Bíblia em Apocalipse 9, provocando temor e mistério. Mas quem são eles? Seriam demônios? Criaturas infernais ou um símbolo de forças malignas prontas para o juízo final? O capítulo 9 do Apocalipse nos deixa vislumbres enigmáticos, levando estudiosos e crentes a buscarem respostas. Hoje vamos mergulhar fundo nessa questão e explorar o significado oculto dessas entidades, analisando os termos em hebraico e grego que podem ajudar a decifrar esse mistério apocalíptico. Antes de continuar, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre temas bíblicos e profecias apocalípticas. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre os mistérios da Bíblia. Vamos juntos descobrir o que está por trás dos 200 milhões em Apocalipse 9. 1. A sexta trombeta e o mistério dos 200 milhões. O som da sexta trombeta em Apocalipse 9 marca o início de um evento grandioso e assustador. No versículo 16, o apóstolo João descreve um exército de 2 miríades de miríades, que somam 200 milhões de seres. Mas quem são eles? É importante lembrar que o contexto do Apocalipse é altamente simbólico. Na cultura hebraica e grega, números e figuras são frequentemente utilizados para representar conceitos complexos. O termo grego para exército aqui é stratia, que se refere não apenas a tropas, mas também a uma hoste organizada, o que indica uma força ordenada e poderosa. Esse exército de 200 milhões é descrito de maneira única. Cavaleiros com cabeças de leões, de cujas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. Essas criaturas são agentes de destruição, mas não são descritas como seres humanos comuns, sugerindo uma natureza sobrenatural e demoníaca. No Antigo Testamento, o termo hebraico equivalente para exércitos organizados de seres sobrenaturais é Tsesvalt, muitas vezes traduzido como hostes. Esse termo era usado para descrever tanto o exército de Deus quanto forças opositoras. Seriam esses 200 milhões as hostes das trevas, o exército maligno a serviço do fim dos tempos? A origem e o papel desses seres, anjos ou demônios? Mas seriam esses realmente demônios? Ou seriam anjos caídos? O Apocalipse sugere que 4 anjos estavam aprisionados no rio Eufrates, aguardando a liberação para cumprir uma missão específica de juízo. Quando são libertados, eles convocam essa multidão terrível. O termo grego usado para anjo é ângelos, que significa mensageiro ou enviado. Entretanto, esses anjos não são os mensageiros da paz. São anjos de destruição, encarregados de liderar o que pode ser uma horda de seres infernais. No hebraico, a palavra para anjo é malak, que também significa mensageiro. No entanto, a Bíblia menciona figuras como Abaddon ou Apolion. Em Apocalipse 9:11, um anjo do abismo que também é líder dos exércitos das trevas. O nome hebraico Abaddon significa destruição ou perdição, e o termo grego Apolion vem de apólio, que quer dizer destruir. Isso sugere que esses líderes são figuras de comando para as forças das trevas, coordenando um exército de destruição. Propósito dos 200 milhões. Símbolo ou realidade? A descrição dos 200 milhões, como um exército sobrenatural, levanta uma questão importante. Seriam esses números literais ou simbólicos? Alguns estudiosos interpretam esse número como uma hipérbole, uma maneira de transmitir a imensidão do exército sem necessariamente ser exato. Na cultura antiga, os números elevados frequentemente representavam a ideia de um inimigo, avassalador e imparável. Outros acreditam que esse exército pode ser real, representando forças demoníacas liberadas no fim dos tempos. Em passagens apocalípticas como Daniel e Ezequiel, vemos representações de batalhas cósmicas, onde forças celestiais e infernais se confrontam. Apocalipse 9 talvez esteja revelando uma versão final e absoluta dessa batalha, onde as forças malignas são desencadeadas para cumprir o último juízo. Seja como um símbolo da vastidão do mal ou como uma horda literal de seres demoníacos, o exército de 200 milhões representa a totalidade do juízo. Um juízo que, para muitos, não pode ser evitado. Os estudiosos oferecem várias interpretações sobre os 200 milhões, mencionados em Apocalipse 9, e suas análises variam amplamente, devido à natureza simbólica e misteriosa do livro do Apocalipse. Abaixo estão algumas das interpretações mais comuns. 1. Interpretação simbólica. Muitos estudiosos veem o número 200 milhões como simbólico. Eles argumentam que no contexto apocalíptico, números são frequentemente usados para representar conceitos grandiosos. Assim, o número 200 milhões poderia não ser literal, mas sim uma maneira de enfatizar a imensidão do exército ou o
Poder destrutivo das forças do mal. O número também é visto como uma forma de destacar que o inimigo é avassalador e numeroso, praticamente impossível de ser vencido pelo esforço humano. 2. Forças demoníacas sob comando de anjos caídos. Outra interpretação popular é que os 200 milhões representam um exército de demônios ou seres espirituais malignos. Esses estudiosos apontam que o Apocalipse fala de anjos aprisionados, sendo libertados no Eufrates, o que sugere uma conexão com forças do mal, que estão contidas e aguardando o momento para trazer destruição. Alguns argumentam que esses seres são enviados para atormentar os que não possuem o selo de Deus, servindo a um propósito de punição ou juízo. 3. Exército humano com influência demoníaca. Há estudiosos que defendem que o número se refere a um exército humano sob influência demoníaca. Segundo essa visão, o exército de 200 milhões poderia simbolizar uma força militar massiva, composta por seres humanos controlados por influências malignas. O simbolismo aqui serve para mostrar que, nos últimos tempos, forças humanas se submeterão ao mal e trarão destruição. Essa interpretação vê os cavaleiros e o exército descrito como figuras metafóricas para a violência e o caos gerados pela humanidade quando guiada pelo mal. 4. A conexão com a guerra espiritual e o juízo final. Alguns estudiosos enfatizam que os 200 milhões de cavaleiros podem ser interpretados como forças espirituais que refletem a batalha cósmica entre o bem e o mal. Eles veem a libertação desse exército como um dos julgamentos divinos finais sobre a Terra, destacando a seriedade e intensidade do juízo. Nesse contexto, o número elevado representa a totalidade e a abrangência do juízo divino, deixando claro que será algo inevitável e definitivo. 5. Interpretações de estudos judaicos e o conceito de anjos de destruição. Em tradições judaicas, encontramos o conceito de Malaque Shabalá, ou anjos de destruição. Alguns estudiosos argumentam que o Apocalipse se inspira em conceitos do Antigo Testamento, em que anjos são por vezes agentes do juízo divino. No livro de Ezequiel, por exemplo, há referências a seres enviados para executar juízo sobre a cidade de Jerusalém, enquanto em Isaías lemos sobre exércitos espirituais de Deus.